nada está dando certo, ele está apanhando, está sofrendo, porque ele está pregando e falando aquilo que Deus mandou. Eu acho interessante que no capítulo 20, versículo 7, ele vai dizer: Senhor, tu me iludiste, e iludido eu fiquei. O Senhor foi mais forte do que eu diante daquilo que eu estou passando. Eu profetizo aquilo que tu mandas e nada acontece. Eu só estou passando por lutas, por provações. Eu não vejo a profecia se cumprir. E no versículo 9 do capítulo 20, ele vai dizer assim: eu não pregarei mais a tua palavra, eu não falarei mais do teu nome, eu vou desistir, eu vou parar, eu não consigo mais avançar. Aí na parte final do versículo 9 ele diz: mas eu não consigo, porque a chama arde aqui dentro, e eu não consigo parar diante daquilo que o Senhor colocou na minha mão para fazer. Então não desista, não recua, avance, porque Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. As adversidades vêm, mas como foi cantado aqui, Ele acalma o fogo, o fogo para, o mar cessa, porque Ele está no controle de todas as coisas. Nós vamos ouvir nesse momento a mensagem da palavra de Deus. E eu gostaria que a igreja ficasse bem atenta para o que Deus tem para nós nesta manhã. Amém? A nossa missionária Rosângela está com a oportunidade. Manusear a Bíblia e falar com o microfone na mão ao mesmo tempo. Mas bem, eu quero agradecer mais uma vez a Deus por estar aqui junto com os irmãos. Agradecer também ao pastor Adriano, à pastora Michele, por ter nos concedido a oportunidade de estar aqui congregando junto com vocês para somar, né? É o que a gente quer somar na obra do Senhor. Nós não queremos aqui estar medindo cargas, outras coisas mais. Queremos sim ajudar na obra do Senhor. E eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, pastores. Porque não é fácil estarmos fazendo a obra, estarmos à frente e muitas vezes sermos rejeitados porque falamos a verdade. Como o pastor falou aí agora, o pastor Veridiano, meu marido, agradeço a Deus também pela vida dele, que muito tem me ajudado, me dado força para não desistir. Não é não desistir do Senhor, é não desistir da obra. Como ele falou agora, do Jeremias, né? Do nosso irmão Jeremias, que quis desistir, igual eu, igual a muitos.
fácil. Mas o Senhor, Ele coloca a chama, né, no nosso coração. Quando a gente começa a conhecer novos irmãos, de novas congregações, confesso a vocês que eu hesitei muito em vir para cá. Ontem o pastor Adriano esteve fazendo uma visita no nosso lar, a mim e a Veridiana. A pastora Michele não pôde estar porque estava no trabalho. E eu fico muito feliz porque, dentre tantos que a gente conhece, de pastores que congregaram junto conosco, vocês foram os primeiros a se disponibilizar, a nos ajudar a voltar ativa novamente, né? E o pastor Veridiano conheceu o pastor Adriano. Ele veio sozinho e várias vezes me chamava e eu hesitava, dizia que não, acho que não é a hora. Mas quando eu conheci vocês, eu vi a humildade no coração de vocês, da vontade de fazer a obra, da vontade de fazer essa obra crescer, de ganhar vidas, de ganhar almas para o Senhor. Não é fácil, irmãos, mas Deus vai ajudar vocês, em nome de Jesus. Bem, eu fui hoje chamada a ser, para falar aqui da palavra do Senhor. Na realidade era o pastor Adriano que ia pregar, mas aprove Deus eu mais uma vez não ir para a igreja, para o trabalho. Essa semana toda eu não fui. Eu confesso aos irmãos que quando chega essa época do frio, para mim é muito difícil. Primeiro que eu não gosto de andar cheia de roupa em cima de mim. Eu não consigo nem movimentar meus braços direito de tanta roupa para aquecer. E eu não gosto. Segundo, o frio trava mesmo meus ossos. Eu fico com muito problema nas articulações, dores demais. E para acabar de completar o assunto, 2 esporões surgiram nos meus calcanhares e eu vou ter que fazer uma cirurgia. É muita dor. Até no trabalho, para mim ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentada, é horrível. Mas bom, é Deus quem permite essas coisas, então a gente vai agradecendo ao Senhor. Veja que hoje eu estou aqui, eu não estou sentindo dor nenhuma. E eu digo, Senhor, me liberta daquele trabalho, para que eu possa ajudar mais na obra. Me dê um trabalho que eu possa trabalhar de segunda a sexta, como era no ano de 2024. Trabalhava de segunda a sexta, porque eu sou auxiliar de cozinha. Eu trabalho na cozinha das fábricas, restaurantes, essas coisas. Mas agora eu estou no restaurante e esse restaurante trabalha de domingo a domingo. Só tenho folga na segunda-feira, é horrível. Mas bom, diante de tantas coisas que eu já passei, antes de mais eu gostaria de pedir perdão se eu magoei alguém aqui com palavras ou maneiras ou atitudes que eu tenho um jeito meio rude por ser pernambucana, nordestina. A gente tem um jeito meio diferente de falar com as pessoas. Meu marido também é pernambucano, mas ele viveu muito tempo para as bandas de Vitória do Espírito Santo. Eu ainda não o conhecia, eu ainda não era casada com ele, era muito novo ele. E ele viveu muito tempo para lá e, assim, ele tem um jeito mais meigo, sabe? Aquele jeito mais meigo de falar. E já eu não, eu tenho um jeito mais rude de falar. E às vezes a minha maneira de falar não é querendo ofender, mas a minha maneira de falar às vezes faz com que as pessoas pensem que eu estou tratando mal, seja lá o que. Mas eu quero pedir perdão se eu falei a alguém aqui alguma coisa
entristecer o coração. Às vezes a verdade dói, não é? E quando a verdade dói, aí meu marido vira para mim e diz: nem toda verdade, minha filha, a gente pode falar. Dói, mas liberta, mas não é todo mundo que quer ser libertado, Pedro. Esse é o problema. Não é todo mundo que quer ser libertado. E aí, é isso. Quero pedir perdão a vocês se alguma coisa eu fiz de mal para vocês. Amém? Mas vamos entrar na palavra, né, irmãos? Eu vou falar aqui em 3 textos, mas para chegar ao ponto que eu quero, que é o ponto da mensagem, aonde a mensagem fala sobre o perdão. Primeiro livro que eu quero ler, ele se encontra, não precisa ninguém levantar, mas se quiserem abrir a Bíblia, por favor, se encontra em Mateus capítulo 18, o versículo 21 e 22. Mateus 18, capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Segundo livro é Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 5. Lucas 17, capítulo 3 e 5. De 3 ao 5, né? Que diz assim: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. E o terceiro livro se encontra em Colossenses, capítulo 3, 12 e 13. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Que diz assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai vós. Amém, irmãos? São 3 textos distintos, mas eu queria focar mais no livro de Colossenses, versículo 3. Ao abrir esta carta de Paulo aos Colossenses, que esse livro de Colossenses foi Paulo escrevendo a eles, né? Este texto diz que a gente tem que suportar uns aos outros. E isso não é um assunto, irmãos, fácil de se tratar.
Perdoar é muito difícil, mas é necessário. Nós, como os cristãos que dizemos que somos, hoje nós somos mudados quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós temos uma nova vida, uma nova mente, novas atitudes, maneiras de ser. E eu creio aqui que no meio de nós, muita gente aqui já passou por esse caminho de ter que perdoar alguém e ser perdoado. Não é fácil, mas é necessário. Eu não sei se os irmãos lembram, mas no meio de nós, às vezes as pessoas dizem assim: não, nós somos crentes, mas não existe problema. Não existe problema de irmão contra irmão. É por isso que o texto de Colossenses diz que a gente tem que suportar um ao outro. Se ele está dizendo isso, se Paulo está falando isso, é porque dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, amigos, existe sim problemas como esse que precisam ser resolvidos. Uma das histórias que eu acho muito interessante foi quando Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia, né? Não sei se é verdade isso, se não for, me corrija. Paulo e Barnabé foi enviado para a primeira viagem missionária, os dois. O Espírito Santo guiou para que eles pudessem ir, mas eles não foram, porque houve atrito. Veja que eram missionários, pastores, né, ali guiando o povo, mas entre eles houve problemas que tinha que ser resolvido, porque eu costumo dizer que quando existe dentro de uma igreja coisas a ser resolvidas, não existe crescimento. Tem que haver um stop. Tem que haver uma conversa para que isso pare. Porque uma igreja com problemas não há crescimento. Outro texto e outra passagem que eu vejo é a história de Evódia e Eloide, né, filho? Eloide e Sintique. As duas viviam ajudando, eram mulheres de Deus e viviam ajudando na casa do Senhor, mas viviam em contenda. E o Espírito Santo de Deus tocou no coração do apóstolo Paulo, né? Eu vou dizer já a vocês onde é que se encontra essa passagem. Para vocês depois, se quiserem olhar, observar a história das duas. Paulo e Barnabé é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e a história de Evódia e Sintique é no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 2 e 3, quando Paulo exorta essas duas mulheres a acabarem com essa contenda dentro da igreja, porque a obra do Senhor não cresce com contenda, só com unidade. Quando nós nos unimos para fazer, Deus se faz presente. O Espírito Santo nos orienta a fazer o melhor para a igreja e para podermos ganhar almas para o Senhor Jesus.
Eu introduzi esses textos, irmão, para que os irmãos pudessem mais ou menos entender o que é o perdão. Perdão não é fácil, mas é necessário. Fixe essa frase na sua mente. Houve durante muito tempo um problema comigo. Eu tive dificuldade de perdoar alguém da família. E eu entrei numa depressão mesmo. Porque a falta de perdão adoece, viu, irmãos? A falta de perdão, quando um pai ou uma mãe nos machuca, nos adoece e adoece a pessoa que está nos ofendendo. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele só quer uma brecha para entrar na casa. E muitas vezes não precisa nem a brecha. A porta é aberta. Ele não quer a casa toda não. Baixa só um prego. Só um prego. Para ele fazer a miséria dentro da casa de alguém. Durante muitos anos, quando me casei com meu esposo, Veridiano, vai entrar na família deles, esse pedido de perdão. Eu tinha a mãe dele tem, né? Como uma mãe mesmo. A minha mãe existia, mas eu tinha ela como minha mãe. Assim, eu peguei um amor, porque esse amor veio pela minha cunhada, né? Que eu não conheci pastor Veridiano, eu conheci minha cunhada na escola para depois conhecê-lo. E eu, por ter a necessidade de ter alguém do meu lado, mais velha, porque eu tinha minha mãe, mas eu também sofri muito na mão de uma madrasta, ao qual também eu tive que perdoar. Quando, aos 3 anos de idade, meu pai deixou minha mãe e nos tirou da companhia da minha mãe e me levou para viver na companhia dessa madrasta. E digo a vocês, irmãos, ela era madrasta mesmo, ela não era boa drasta, não, era madrasta. Muito me machucou, me bateu, quebrou meu braço, que até hoje eu tenho sequelas no meu braço. Eu sinto muitas dores nesse meu braço direito. E para acabar de completar, né, o frio que machuca mais ainda. Mas eu também tive que perdoar minha madrasta. Não foi fácil. É uma criança criada desde os 3 anos. Você imagina, eu não sei quantos anos tem esse pequeno aqui. 4? Pronto, eu tinha 1 ano a menos que ele. Quando eu fui levada para a companhia dela pelo meu pai. Me entristeceu muito, porque eu queria ter minha mãe do meu lado. Quem é que não quer, né? Ter a mãe do nosso lado. Mãe, quando eu digo mãe, é mãe. Não é uma mulher que nos teve. E muitas vezes a gente tem a mulher que nos teve, mas aquela mulher também não faz o papel de mãe. A gente tem 2 colocações aqui. Tem a mãe verdadeira e aquela mãe que nos teve, mas não faz o papel de mãe. Não educa, não está ali quando o filho precisa. Pois bem, ali foi o primeiro perdão, depois que eu cresci, que eu conhecia Jesus, que eu tive que perdoar. Foi a minha madrasta. E é o meu pai também, né? Porque muito entristeceu a minha mãe, deixou minha mãe só, sem nada. Minha mãe teve que ir para casa dos meus avós. A minha avó, a mãe
dela não gostava de nós, dos filhos do senhor Oscar. Ela não gostava. E ali, mais maltrato, né? Ela fez para nos bater, ela fez uma trança de fio. Uma trança mesmo. Sabe o que é uma trança? Uma trança de fio. Cada fio, várias cores. Era verde, branco, vermelho, amarelo. Para quando a gente fizesse qualquer coisa, ela batia com aquela trança na gente. A minha avó, mãe da minha mãe. Mas minha mãe era completamente diferente. O Veridiano chegou a conhecê-la. Ainda ontem eu comentei. Da falta que eu sinto quando Jesus levou, eu não consegui compreender. Deus me confortou e me mostrou que ela estava num lugar muito bem, muito bom. E que breve, quando eu pedi a ela para me levar para perto dela, no sonho que eu tive, ela dizia: ainda não chegou o tempo. Breve você vai estar aqui. Há muito a fazer. Ela dizia assim para mim: há muito a fazer, minha filha. Deus ainda vai te usar muito. Vais fazer o que eu não fiz. Mas ela fez muito, irmão. Minha mãe era uma guerreira. Saía nas ruas com as literaturas na mão. Cada caixa de correio ela colocava um. Quem ela encontrava na rua, ela falava do amor de Cristo. Ônibus, trem, metrô, onde ela entrasse, ela falava de Jesus. E aí eu fui crescendo, foi ela que me encaminhou para os caminhos do Senhor, foi ela que me levou para a igreja, mesmo eu fugi da casa do meu pai, porque não aguentava tanto maltrato, e eu fugi em busca dela. E eu fui caminhando, irmãos, caminhando, uma menina de 12 anos, caminhando sozinha na rua. De onde meu pai morava para onde minha mãe morava. Porque eu decorei o caminho quando meu irmão um dia me levou. E eu decorei o caminho. E no dia que eu decidi, vou fugir de casa, vou sair de casa, eu fui andando a pé. E cheguei lá. Eu, como sou branca, né? Cheguei vermelha, parecia um camarão. Muito sol, que no Brasil é muito sol. Parecia aquela toalha ali. Braço roxo. E aí ela perguntou: o que foi, minha filha? Eu disse: mãe, foi. Ela disse: não precisa nem dizer, eu já sei quem foi. E aí eu fui no hospital, ela tratou de mim e tal. Mas isso passou, eu cresci. E eu dizia: Senhor, me faça crescer para eu trabalhar, para ajudar minha mãe. O que meu pai não fez, eu vou fazer. Eu dizia assim a Deus, mesmo sem conhecer ele no íntimo, mas eu falava com ele como que eu estivesse falando com uma pessoa assim, pessoalmente. Às vezes, mesmo com a minha falta de sabedoria muito pequena, acho que assim feito Débora, eu era gordinha assim também, feito ela. E inclusive Débora, o nome da minha mãe era Débora. E aí eu entrava no quarto às vezes e orava e dizia: Senhor, eu não te conheço, eu não sei quem tu és, mas me faça crescer, Senhor, me faça crescer para trabalhar e ajudar minha mãe. Não precisa eu crescer muito não, ali mesmo, um determinado dia, a falta de mantimento, minha mãe
professora, mas trabalhava nesses contratos que tem de prefeitura. Aí a prefeitura às vezes renovava, às vezes não. E ali teve um dia que eu me acordei de madrugada. Era um vãozinho só a casa. Um vão. Muito pequeno. Só cabia o meu beliche. Uma mesinha assim, um fogão. E ali eu me acordei de madrugada para ir no banheiro, que era do lado de fora da casa. E eu escutei ela de joelho na cadeira assim da mesinha, uma mesinha redonda. E dizia assim: Senhor, me ajude. O que é que eu vou dar a meus filhos quando amanhecer o dia? Ela disse. E eu escutei aquilo. A vontade de ir no banheiro passou na hora. Eu voltei para a cama, o beliche, deitei de novo, peguei no sono. Irmãos, olha, acredito vocês se quiserem. Eu tinha nessa faixa 12 anos. 12 anos de idade. Eu acordei, era 5 horas da manhã. Aí ela fazia: minha filha, vá dormir. Eu disse: não, mãe, eu vou limpar o quintal. Aí eu peguei uma enxada, um ciscador, vassoura e saía limpando. Saía limpando. E tinha uma parte de baixo assim, uma bananeira. E ali eu cheguei nessas bananeiras e limpando para tirar as folhas, né? Que as bananeiras, quando começa as folhas a envelhecer, elas vão caindo e fica no pé da bananeira. E eu arrancando aquilo tudo e tal. E aí teve uma hora que eu peguei a enxada, esfinquei a enxada para tirar uma raiz que estava muito ruim de tirar com a mão. Eu finquei a enxada. Quando eu puxei a enxada aqui, levantei, olha a batata doce que saiu. Diante de Deus, é o que eu estou dizendo a vocês. Era tão grande que eu acho que aquela batata acho que cabia, se fosse para balança, acho que dava 2 quilos. E quanto mais eu fincava as enxadas e ia subindo, era batata doce e inhame saindo. Batata doce e inhame saindo debaixo das bananeiras. Aí eu dei um grito: mãe! Aí ela: o que foi, minha filha? Porque ela pensou que fosse alguma cobra, né? Porque muito mato. Ela achou que fosse alguma cobra que tivesse me picado. Aí eu: mãe, vem cá, mãe. Eu chamei ela. Ela veio correndo. Eu: mãe, olhe pra cá. Aí ela: meu Deus, louvado seja Deus. Deu aquele grito: graças a Deus. Aí eu: mãe, a gente não vai mais passar fome, não. Aí eu saí juntando. Ela me deu um balaio, assim, uma bacia. Levou para um supermercado que tinha próximo. Esse supermercado, o nome do senhor era Senhor Santiago. Foi o primeiro emprego. Eu tinha 15 anos de idade. Primeiro emprego meu. Eu entrei para trabalhar. Esse senhor era evangélico da Assembleia de Deus. Pegou aquelas coisas ali e trocou. Sabe, no tempo antigo era assim, né? A gente trocava muitas coisas por leite, por pão, queijo. Ficou com uma parte das coisas que eu peguei lá e trocou as outras coisas. E aqueles dias ruins de passar necessidade, mais uma vez, passou. E ali eu comecei a trabalhar. Mas depois eu cresci, casei. Quando eu casei, eu gostava muito, como eu estava dizendo a vocês, eu gostava muito da minha sogra. Gostava, não gosto. Minha cunhada também. Mas em determinado ponto daquela caminhada, a minha sogra criou uma raiva de mim, eu não sei. Eu cuidava tanto, como ainda cuido do filho, da filha mais nova, né? Que foi ela que eu conheci na escola e tal. Mas ela criou aquela raiva de mim. E nem pro nosso casamento ela foi. Meu sogro foi, mas ela não foi. É porque ele foi passando. Passamos 10 anos nos Estados Unidos. E
ela voltou para o Brasil. Depois de 10 anos, nós voltamos para o Brasil. Passamos 4 anos. Mas aquilo foi piorando cada vez mais. Sabe o que é quando uma galinha assim vai ciscando no quintal e começa a ver alguns cabelos e ela começa a se enganchar? Foi o que aconteceu. Foi piorando mais ainda. Quando eu pensei que ia melhorar, quando a gente voltasse para o Brasil, piorou mais. E nós fomos morar em Rio Grande do Norte, Natal, para encurtar já a história. Ela quase não me via, mas todos os dias ela ligava. Acredito que umas 20 vezes. Ela sabia que o meu filho trabalhava. Para que ligar 20 vezes, irmão? E ali, o meu telefone era um telefone que tinha uma secretária eletrônica. Aquilo tudo me enchendo a cabeça. O inimigo colocando coisa na minha mente, na minha cabeça. E eu fui adoecendo mesmo. Ficando deprimida. E quando foi um dia, o telefone tocou, era ela. Eu não atendi o telefone, deixei tocar e caiu na máquina. E ela, meu filho, você está aí. Quando você chegar, se você não tiver, ligue para mim. Mas a mesma conversa, todas as vezes que ela ligava. E aí, quando foi um dia sozinha em casa, adoecendo tanto emocionalmente, que eu não queria mais nem ir para a igreja. Ele às vezes me chamava, eu dizia que não queria ir. Não, vá só. Não vou não, não adianta. Por mais que eu olhe, parece que Deus não está me ouvindo. Eu falava bem assim. E isso toda semana, quando foi um dia, culto de doutrina na sexta-feira, ele chegou, eu já estava pronta para ir para a igreja. Aí quando ele vai para a igreja? Vamos. Em nome de Jesus. Ele chegou com aquele susto. Mas não perguntou nada. Só perguntou se eu ia para a igreja. Eu disse que sim, a gente foi. Quando cheguei lá, eu dobrei meu joelho. E quando eu dobrei meu joelho, ele sempre subia para o púlpito, né? Porque ele era da igreja, de uma das igrejas, e ele subiu para o púlpito. E ali eu me ajoelhei e eu comecei a orar, dizendo: Senhor, por que tu não escuta minhas orações? Tu escuta as orações de todo mundo. E eu falava assim, com esse jeito meio rude, sabe? Uma conversa meio chata, meio implicante, como que eu estivesse implicando com Deus assim. O Senhor escuta a voz de todo mundo, o Senhor fala com todo mundo, só não fala comigo. Quando eu disse isso, eu senti aquela mão na minha cabeça. Aí disse: você está dizendo que eu não escuto a sua voz, mas eu escutei aquele grito que você deu na sua casa, perguntando se eu estava surdo, se eu não lhe ouvia. E eu lhe ouvi. E a partir de hoje vai mudar. Só aguarde, vai mudar. Bem assim. Aí eu tomei aquele susto, procurei do meu lado para ver se tinha alguém, fosse alguém conhecido, né? Que veio falar comigo, não vi ninguém. Não disse nada veridiano. Me calei, esperei o agir de Deus. Quando foi uma semana depois, eu fui dormir. Almocei e fui. Sabe quando a gente almoça que às vezes dá aquele sono, aquela coisa, a gente vai e deita? Foi o que aconteceu comigo. Deu aquele sono e eu deitei. E quando eu deitei, Deus me deu uma revelação.
chegava no céu, aquela porta de ouro, grande, enorme. Um anjo, um livro na mão, uma fila. Parecia a fila da Segurança Social, do INSS no Brasil. E eu chegava e olhava assim, aquela fila, e corria, ia lá para o final da fila. E o anjo começava a chamar todos que estavam na fila. Chamava todo mundo. Só não me chamava. Quando ele ia fechando o livro, eu corria para perto dele e dizia: falta o senhor me chamar. Aí ele: eu sei, mas você não pode entrar aqui. Aí eu: não posso? Como é que eu não posso? Esse meu jeito de falar. Eu era esposa de pastor. Eu cantava no coral. Eu ajudava as irmãs a reger o conjunto. Tomava conta das crianças. Eu limpava a igreja. Eu dizia desse jeito. Eu não posso. Aí ele olhava para mim e dizia: você fazia isso e muito mais você fazia. Você não só fazia isso, fazia muito mais que isso. Mas faltou você fazer uma coisa. Só uma. Aí eu perguntava a ele: o quê? Quando eu dizia isso, ele dizia: perdoar. Quando eu falava perdoar, ou quando ele falava perdoar, a imagem da minha sogra aparecia do lado dele. Irmãos, se vocês sabem o que é eternidade, aquela tarde parecia uma eternidade para mim. Eu me acordei num pranto tão grande, chorando: Senhor, me perdoe, me perdoe. E eu gritando: Deus, me perdoe, Senhor, não me deixe ir para o inferno. Porque na minha consciência, na revelação que Deus estava me dando, parecia que eu já ia ser jogada. Era real, irmãos. Parecia que eu já ia direto dali. Porque eu não tinha noção que eu estava tendo um sonho, uma revelação. Parecia que era real, verdadeiro. Como se a gente estivesse vivendo isso aqui hoje. Eu ia ser jogada já no lago do fogo, do inferno. Porque vai ser, irmãos, por pequenas coisas, viu? Não é por muita coisa, não. Vai ser por pequenas coisas que muita gente vai deixar de entrar no céu. Reflita bem no que eu estou lhe dizendo. Quando isso aconteceu, eu me acordei chorando, pedindo perdão a Deus. Deus já sabia que eu já tinha perdoado a minha sogra ali naquele momento. Mas no meu eu não sabia. E eu comecei, meu marido, não contei nada a Veriliano. Não contei do que se passou naquela tarde. Mas quando ele chegou, eu comecei a aperrear ele, a perturbar ele, para irmos em Recife. Vamos, amor, em Recife. Vamos, minha filha, a gente não pode ir em Recife agora. Porque nós vamos ter o Congresso dos Jovens. Os jovens pediu a você para fazer, porque no tema do Congresso dos Jovens era Jardim Fechado de Deus. E eles queriam que eu fizesse no púlpito um jardim natural. No púlpito, na parede do púlpito. E ele foi: você vai deixar os meninos na mão? Não, você tem que... Aí eu: mas a gente tem que ir. Vamos, a gente vai agora de manhã e volta rapidinho. Você dirige rápido, você dirige bem. Eu falava bem assim. Ele: não, vamos fazer um acordo. Quando passar o congresso, na segunda-feira a gente vai, logo cedo. E aí eu fui. Nós fomos na segunda-feira. Passou o final de semana, nós fomos. Quando nós chegamos em Recife, minha sogra estava lá, meu sogro.
assim, a gente chegou por volta de umas 11 horas, já era hora de almoço, ela já tinha feito o almoço, preparado tudo. E aí a gente almoçou e eu agoniada. E ele, o que é que tu tem, mulher? Aí eu, não, vamos almoçar logo. Aí eu fazia bem assim, vamos almoçar logo. Porque no meu pensamento, irmão, se Jesus voltasse naquele momento, eu estava perdida. Tinha que sair da minha boca. Eu tinha que chegar diante da minha sogra e pedir perdão. E ali a gente almoçou e tal. Ele sabe e ela também sabe que quando eu chegar na casa dela, eu gosto muito das coisas organizadas. A gente almoçava, eu não esperava 5 minutos, já recolhia já a mesa tudo, lavava tudo, deixava tudo e ela toca acordeon. E aí ela sempre me chamava, vamos cantar um hinos da harpa lá na varanda, que ela mora 19º andar. Aí a gente vai tocar, eu vou tocar acordeão, você fica cantando, não sei o quê. Aí eu, sogra, hoje não, hoje eu quero primeiro ter uma conversa com a senhora. Aí meu sogro já estava na sala assistindo o jornal da tarde, meu marido também já tinha ido para lá, aí eu fui e chamei tudinho. Minha cunhada já estava lá também, e eu fui e chamei os dois. Aí ele, o que é, mulher? Meu sogro sem querer vir, eu disse, o senhor vai ter que vir. Aí falei com ele, desse meu jeito assim, meio rude, disse, é muito importante que eu tenho para falar. Aí fui, chamei os dois, eles três, tudo olhando para mim assim. Aí eu coloquei a cadeira de frente dela, assim como eu estou de frente para me chegar. E comecei a falar para ela assim, sogra, durante muito tempo, eu cuidei da senhora, cuidei da sua família, do seu filho, da sua filha. Quando a senhora foi para os Estados Unidos, ela ficou na minha casa. Eu cuidei de vocês como se fossem irmãos. A senhora como se fosse minha mãe. Mas, durante muito tempo, eu percebi uma indiferença da senhora comigo. Parecia que eu era ninguém. E aquilo, Satanás colocou dentro de mim uma raiz de amargura contra a senhora. Aí eu disse a ela, a senhora lembra quanto tempo a senhora ligava lá para casa? Durante o dia, a senhora ligava bem umas 20 vezes. Eu estava ali, olha, do lado do telefone, escutando a sua voz. Eu queria ouvir a voz de Satanás e não queria ouvir a sua. Aí ela fez assim. Eu disse, por que ele jogou uma raiz de amargura dentro de mim? E eu disse, mas eu pedi a Deus para tirar aquilo de dentro de mim, porque eu sabia que aquilo não vinha da parte dele. Deus me conhecia. Eu era tão meiga, irmãos. Vocês me veem hoje uma bruta, mas eu era uma pessoa tão meiga, tão doce. Falava, se chegava perto das pessoas, todo mundo gostava de mim. Todo mundo da família queria eu perto. Mas quando chegou esse momento, eu fiquei amarga. Dava coice em todo mundo, dava chute, não queria conversa, não queria saber. E Veridiano percebeu, mas não sabia o que era. Era uma coisa entre eu e Deus. E ela, né? E ali naquele momento eu cheguei para ela e pedi perdão a ela. Eu disse a ela, sogra, a senhora me perdoa em nome de Jesus? E ela disse, perdoa. Mas também não me pediu perdão. Mas eu disse a ela, contei tudo que tinha se passado e contei o sonho. E disse a ela, eu quero morar no céu. Eu não sei a senhora, mas eu quero. Portanto, irmãos, saiba de uma coisa. Perdoar não é fácil, mas é muito necessário no nosso meio, no ambiente da igreja, na nossa casa. Se você tiver no meio dos seus amigos
você fez algo como o pastor contou no dia da festividade, que ele pediu perdão lá, a irmã na fábrica, porque só pela maneira que ele falou com ela. Perdoe em nome de Jesus. Vá até aquela pessoa, peça perdão, para que você possa morar no céu. Porque é como eu disse, perdoar não é fácil, mas é muito necessário no nosso meio. Amém? Que Deus possa continuar no meio de nós, nos ajudar a sermos fiéis a Ele em todos os sentidos da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus, amados. É verdade. E sabe o que é perdoar, irmãos? Perdoar é você esquecer, a gente não esquece. Não é verdade? Alguém que fez algum mal, a gente não vai esquecer. Mas perdoar é você lembrar sem sentir dor. Isso é perdoar. Você pode passar pela situação, você vê a pessoa, mas você não sente mais dor. Esquecer, você não esquece. Mas é você não sentir dor mais. Isso é perdão. E precisamos, como cristão, perdoar, para que Deus possa reinar em nossas vidas. Amém? Quantos estão, Senhor? Levante sua mão, agradeça a Deus, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Nesse momento, passamos a direção do trabalho para o pastor. Ele vai estar dando os avisos para encerrar o trabalho. Amém, meus irmãos? Quantos entenderam? Quantos entenderam? A falta de perdão é muito sério. O missionário estava falando que é muito sério. Irmãos, o perdão, a falta dele, é um dos obstáculos que nos impede do reino de Deus. A irmã teve uma revelação, chegou a vez dela, disse, você não. Apresentou as obras, mostrou as mãos, ótimo, legal. E cadê a fulana? E aquela? E aquele? Mas eu não fiz nada. Interessante. A Bíblia diz, irmãos, que quem deve ir pedir perdão não é quem ofende, porque não tem sentido. O que ofende, tão pouco importa para ele o que ele fez. Mas só vai importar para ele quando o ofendido chega para o ofensor e diz assim, olha, você machucou. A pessoa vai, meu Deus, foi, mas eu não vi. Mas foi. Mas que horas foi? Tal hora, tal lugar, em tal dia. Assim, assim, assado. Você fez isso, eu não gostei, eu quero te liberar perdão para você e quero te pedir perdão por eu ter guardado isso dentro de mim. Isso me machucou muito. Só que a justiça do homem, né, pastor, é terrível. A palavra de Deus diz, irmãos, que a justiça do homem é como um trapo de imundícia aos olhos de Deus. Não, Senhor, mas eu não fiz. Já ouviram esse verbo aí? Mas eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém. Ô, Jesus, eu sou coitadinho. Ah, é? Aí chega lá na fila e diz, antes de levar a tua oferta, deixa ali no altar. Vai ter com teu irmão. Depois de você ter resolvido com teu irmão, pega a tua oferta e leva a oferecer ao Senhor. E o que eu mais acho interessante nisso, que a oferta pode ser você. No seu momento de adoração, o Senhor rejeitar essa oferta de louvor e adoração, porque você não está bem com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos tirar um momento de oferta, dízimo. Vamos também aqui falar sobre a programação. E gostaria muito que depois do culto, tá? O irmão Douglas, a irmã Jennifer, o irmão Pedro,
o pastor, a missionária, tá certo? A irmã Rosalina e o irmão Márcio ficassem na igreja, que eu preciso falar com vocês, tá bom? E a irmã Carla também, perdão. Amém? Vamos ter que esperar, né? Fique de pé em nome de Jesus. Pode ficar em pé. Se você quiser fazer um negócio aí, um exercício tipo assim, o Senhor é grande, né? A misericórdia do Senhor é profunda. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, com muita alegria, saia do seu lugar e oferte a casa do Senhor. Tempo de cantar chegou. Tempo de dançar chegou. Tempo de cantar chegou. Tempo de dançar chegou. Ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Seus cabelos, os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia. Incendeia, Senhor. Vem me incendiar. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Meus irmãos, é motivo de muita alegria nós podemos estar aqui no culto hoje, louvando e ouvindo esse testemunho. Amém? Eu tenho certeza que a partir de então nós devemos fazer, essa é a mensagem que eu entendi, devemos fazer uma reflexão, pararmos para pensar, o que precisamos tapar de brecha. O profeta Ezequiel falou e disse que o Senhor veio, e ele não achou que tivesse um na brecha, para que ele não deixasse o seu povo ir, ser deprimido, oprimido ao seu opressor, que era a Babilônia. Então, meus irmãos, vamos procurar fechar todas as brechas, porque há uma grande obra a se realizar, né, missionária? Né, pastor? Meus irmãos, há uma grande obra a se realizar. Então, se nós da maneira que estarmos, eu creio que você está bem, penso eu. Mas se você não estiver bem, e você precisa ter com seu irmão, mais uma vez eu estou falando isso, vá com ele e resolva. Porque se Jesus voltar, mas eu sou bonzinho, o inferno está cheio de gente que abre a boca e diz que é bom. Entendeu? Mas na hora de liberar perdão, a sua justiça ela prevalece. Não deixe que isso lhe atrapalhe. Mas diga, Senhor, que a tua justiça seja feita. Às vezes, tem momentos que quando eu estou com dificuldade com a minha esposa, eu vou orar ao Senhor, eu vou dizer, Senhor, ela está errada. Senhor, meu marido está errado, minha esposa está errada, meu filho está errado. Não. É chegar diante de Deus e dizer, Senhor, faça-se justiça perante eu e minha esposa. E eu tenho plena certeza, irmão, que Jesus vai falar assim, meu filho, perca, aprenda a perder para ganhar. Aprenda a deixar as razões para eu te abençoar. Porque quando ele morreu na cruz, capítulo 2 de Filipenses, versículo 6, ele fez o que, irmãos? Ele se esvaziou da sua própria justiça humana e entregou ao Pai a justiça, para que o Pai pudesse fazer a devida justiça. Os fariseus, irmãos, no capítulo 13, chegou para Jesus e disse, mostra-nos uma obra, os teus feitos, para sabermos de fato quem tu és. Jesus disse assim, ó geração perversa, eis que vos digo que os ninivitas,
ressurgirão dos mortos, e julgará essa geração perversa. Porque Jonas veio, pregou a Nínive, eles creram, receberam perdão, Deus teve misericórdia deles, e vocês me pedem algo para mostrar para vocês, para dizer quem eu sou? Em verdade eu vos digo que eu sou maior que Jonas, e eles creram em Jonas, e vocês não creem em mim. Pois em verdade também vos digo que a rainha do sul virá e vos julgará. Meus amados irmãos, precisamos estar certos diante do Senhor, precisamos fechar as brechas, para que o Espírito Santo de Deus faça o seu propósito em nossas vidas. Levante suas mãos, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu que pairas e gera vida, tu que quebranta os ferrolhos, tu que destrói toda a obra do diabo, tu que é o Deus que opera os milagres no meio do teu povo, e quebra todos os ferrolhos, e destroça, Senhor, os quilhões, porque tu és o Deus que perdoa, tu és o Deus que cura, que liberta, que transforma, que batiza, que transforma o coração do homem, que liberta o coração do homem. Ah, Pai, mas a questão do perdão já vem do homem. O homem tem que ter forças para perdoar. Por isso entra agora, Senhor, no coração dos teus filhos. Entra no coração da tua igreja, da tua amada. A tua palavra diz: bem-aventurado aquele que vos persegue, aquele que injuriar o seu nome, aqueles que por amor de ti, Senhor, entregam as suas vidas. Esses são felizes. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que vem para tentar matar o crente faz um favor a Deus. Porque, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que o teu sangue nos purifica de todo o pecado, o teu sangue nos limpa de todo o mal, o teu sangue, Senhor, nos justifica, o teu sangue nos redime, nos dá a redenção, nos dá a regeneração. O sangue do Cordeiro nos adota e nos salva. Receba o perdão do Senhor, meu irmão. Se você acha que você não tem condições de perdoar porque entende que Deus não te perdoou, em verdade eu vos digo: seja perdoado, seja livre do pecado. Seja perdoado do Senhor nessa manhã. Seja limpo, seja liberto, seja curado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Meus irmãos, domingo que vem, às 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui no culto. Essa semana é uma semana que vai se iniciar o mês de dezembro. E eu quero convocar a igreja, isso é uma convocação a todos nessa semana, a entrarem nos seus compromissos de jejum. Nós vamos estar aqui fazendo, tendo a ceia do Senhor. Esse dia eu tive uma aula com os pastores, meu Deus do céu. Revelações do Senhor serão manifestas nesse lugar, nesse culto. E eu gostaria que você viesse com o seu coração quebrantado, que você jejuasse, que você orasse, que você dissesse: Senhor, domingo vai ter a ceia. E todo culto de ceia nós temos que ter essa expectativa: Senhor, mais uma vez, Senhor, eu vou participar do corpo, vou participar do sangue. Mais uma vez o teu sangue vai nos purificar, a tua carne vai nos fortalecer para vencer, sabe, irmãos, as dificuldades, o mundo que aqui nos rodeia. Paulo fala no capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Irmãos, nós devemos andar inconformáveis com as atitudes que o mundo está apresentando. E você que é a igreja também tem que entender isso. Porque Deus te chamou, não porque você é bonitinho, não porque você está todo arrumadinho, não porque você sabe falar, não. Ele te chamou porque por causa do teu nome, porque Ele sabia que podia contar com você para essa grande obra aqui nesse reino, neste lugar, em Cucuxães, em São João da Madeira, em Oliveira de Azemães, em Portugal. O Senhor conta com você, meu irmão e minha irmã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Levante suas mãos em forma de receber. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse
sobre a tua casa, repouse sobre a tua vida, repouse sobre o teu ministério, repouse sobre as tuas finanças, repouse salvação sobre os teus irmãos, sobre o teu pai, sobre a tua mãe, sobre os teus filhos, que haja libertação, essa comunhão do Espírito Santo, no nome de Jesus. Quantos creem, diga amém, Jesus. Aplauda ao Senhor e não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão. E os demais fiquem para a reunião em nome de Jesus.